tudo bem com vocês? Vamos hoje embarcar em mais uma aventura, em mais uma história, usando a palavra de Deus, onde aprendemos muitas coisas legais. Mas antes de embarcarmos para mais uma história, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida da minha família. E neste momento, eu quero estar te pedindo, Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. E tudo que eu aprender hoje, eu venho estar guardando no meu coraçãozinho. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Vocês sabem que a Bíblia tem várias histórias bem legais e uma bem mais legais do que as outras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre... Quero ver quem adivinha. Vamos falar um pouco sobre oração. Vocês sabem o que é oração? Oração é conversar com Deus. É você falar com Deus sobre todas as coisas. É você falar com Deus quando você está bem. É você falar para Deus quando você está triste. É você falar para Deus quando tudo está tão legal à sua volta, mas quando também não está legal, que tem alguma coisa entristecendo, nos deixando chateado. Isso a gente fala tudo com Deus através da oração. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher muito especial. Uma mulher que, embora ela fosse realizada, ela era casada, ela tinha um marido muito bom para ela, um marido que tratava ela muito bem, um marido que tratava ela de maneira especial. Só que faltava uma coisa na vida dessa mulher. E essa mulher se chama Ana. Ana, ela tinha um sonho. E este sonho era de ter um filho. Ana queria muito ser mãe, só que ela não podia ter filho. E isso deixava ela muito triste, porque ela não podia ter filhos e ela via ela via as outras mulheres à sua volta, todo com os seus filhos, seus bebezinhos grávidas, mas ela não podia ter filhos. Embora o seu marido, Eucana, fosse muito bom para ela, um marido que tratava ela de uma maneira muito especial, tratava ela com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, mas isso ainda não preenchia o vazio que ela carregava dentro de si, o vazio de ser mãe, o vazio de poder gerar uma vida dentro de si. Isso deixava Ana muito triste. Quando ela estava no meio dos seus familiares, a tristeza era tanta que ela até perdia o apetite. Ela até perdia a vontade de comer, porque a tristeza estava dentro dela. A tristeza estava aumentando dentro dela, porque ela não podia ter filhos. E quando a pessoa fica muito triste, querendo se isolar de todo mundo, querendo ficar sozinho, não quer mais comer, é muito preocupante. Pois é, crianças, até mesmo para uma criança. Tem uma doença que se chama depressão. E essa doença quer deixar a pessoa sozinha, quer levar a pessoa para um quarto sem ninguém, que ela fique sozinha, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de fazer mais nada. Tamanha era a tristeza de Ana que ela queria ficar sozinha. E Eucana fazia de tudo para ver Ana feliz. Ele fazia de tudo, dava presentes, convidava Ana para sair, passear, mas mesmo assim, Ana era muito triste, porque ela queria ter filhos. E essa tristeza de Ana acabou fazendo com que ela não visse a pessoa maravilhosa que estava do lado dela. A tristeza de Ana era tão grande, que ela nem percebia o quanto o marido dela
estava do lado dela, queria vê-la feliz, fazia as coisas para vê-la feliz. E às vezes é assim também na vida da gente. Às vezes a gente está tão triste com algo que não aconteceu que a gente esquece de ver as coisas boas que temos, de ver as coisas maravilhosas que Deus tem dado. E Ana e Eucana, todos os anos, eles iam até o templo. Eles iam até o templo para adorar a Deus. Eles iam até o templo para oferecer sacrifícios a Deus. Tia, o que é sacrifício? Sacrifício eles iam fazer para que Deus perdoasse os pecados dele. Só que hoje, no nosso tempo, nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Vocês sabem por quê? Porque Jesus já fez o sacrifício perfeito, o qual morreu naquela cruz pelos meus pecados e pelo pecado de toda a humanidade, pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, está lá no céu, à direita do Deus Todo-Poderoso. Então agora nós não precisamos mais fazer sacrifícios nenhum, porque Deus já enviou o seu Filho para que pagasse o sacrifício pelos nossos pecados. E pelo sangue de Jesus, nossos pecados estão todos perdoados. Que legal, né? Só que naquela época, no tempo de Ana, muito tempo atrás, Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Então eles precisavam fazer sacrifícios para que os pecados deles fossem perdoados. Entenderam, crianças? Pois é, e todo ano eles subiam até o templo e o nome desse templo era Siló. Todos os anos eles viajavam para lá e lá eles adoravam a Deus e lá eles faziam sacrifícios pelos seus pecados. E nenhum dessas idas até Siló, Ana estava tão triste, tão amargurada, tão triste dentro de si, que ela começou a orar a Deus. Pois é, Ana, no meio da sua tristeza, ela começou a orar ao Papai do Céu. Lá no altar, lá no templo de Siló, ela se encontrou com Deus, ela foi conversar com Deus. E Ana, você chegou até o altar do templo, com o seu coração cheio de tristeza, porque ela não aguentava mais ver todas as pessoas, todas as mulheres à sua volta com os seus filhos e ela não poder ter filhos. E ela não aguentou mais isso. E ela chegou até o altar, ela dobrou o seu joelho muito triste e ela começou a falar com Deus. Ela falou com Deus com toda a dor que havia no seu coração, com toda a força que havia no seu coração. A dor e a tristeza de Ana era tanta, que quando ela estava orando, ela não abria a boca. Ela simplesmente falava assim. Ninguém ouvia. Somente Deus estava ouvindo o que Ana estava pedindo. E naquele momento, Ana juntou toda a fé que tinha no seu coração, juntou toda a força que havia no seu coração e lá de joelhos dobrados ela começou a clamar, ela começou a pedir para Deus: Deus, me dá um filho. Deus, eu tenho uma família muito boa, o Senhor me deu um marido maravilhoso, mas eu preciso de um filho, Senhor. Olha para mim, olha para o meu coração que está cheio de tristeza e me dá um filho. Talvez essas foram as palavras que Ana falou naquele momento. Quando o coração dela estava tão triste, quando ela não aguentava mais, ela voltou-se para Deus e ela ousou pedir: me dá um filho, Deus. Eu preciso de um filho. E se o Senhor me der um filho, e ela ainda fez uma promessa para Deus: se o Senhor me der um filho, eu a entregarei a ti. Eu entregarei ele nas tuas mãos para que ele cresça na tua casa. E no momento em que Ana orava para Deus,
baixinho, somente com o coração, e os seus lábios nem saíam palavra alguma. Tinha alguém lá de longe observando Ana. E Eli, o profeta, o sacerdote Eli, o pastor de Ana, ficou observando e olhando Ana. Ele disse: tem algo de errado com a Ana. Eu acho que ela deve estar bêbada, porque lá é o jeito dela. Ela não está falando palavra nenhuma, somente os seus lábios estão movimentando. E ele foi lá. E ele foi lá para conversar com Ana. E ele falou: Ana, você bebeu? E Ana falou: não, pastor, não, sacerdote Eli. A minha dor é tão grande, a minha tristeza é tão grande que eu não consigo falar alto para Deus o que eu estou pedindo, mas o meu coração está gritando de dor aqui dentro de mim. E Ana continuou explicando ao sacerdote Eli que ela não tinha bebido nada, que ela somente estava orando, mas a tristeza era tão grande que ela não conseguia nem abrir a boca para falar. A oração dela foi em silêncio, onde somente Deus ouviu. Então, o sacerdote Eli, sabendo que Deus certamente faria o que era melhor para Ana, aí está, Deus faz o que é melhor para nós. Vamos lá, vou dar um exemplo. A tia Angélica não sabe dirigir um carro. E eu peço para Deus um carro. Deus, me dá um carro. Eu preciso de um carro. Só que eu não sei dirigir. Se Deus me der um carro, o que vai acontecer com a tia Angélica? Certamente que eu vou pegar aquele carro, vou entrar dentro, vou ligar o carro e vou bater aquele carro. Ou vou bater o carro numa árvore, ou vou bater o carro em algum muro, mas eu vou acabar batendo o carro. Por quê? Porque a tia Angélica não sabe dirigir. E Deus, sabendo disso, que Ele sabe de todas as coisas, se eu pedir um carro, Deus vai me dar um carro sem eu saber dirigir? Não. Por que não? Porque Deus faz o que é melhor para mim. Agora, se eu estudar, tirar minha carteira, aprender a dirigir, se eu pedir um carro para Deus, Deus vai me dar um carro? Agora eu sei dirigir, então Deus sabe. Deus sabe, se Ele me der um carro, eu não vou sofrer acidente nenhum porque eu sei dirigir. Então, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes tem coisas que pedimos para Deus que não vai fazer bom, que não vai fazer bem pra gente. Então Deus não dá. Deus só vai dar aquilo que é melhor, porque Ele é o Pai bom. E o Pai bom sempre quer o melhor para os seus filhos. E Eli, sabendo disso, que Deus é bom e que Deus faz um melhor para cada um dos seus filhos, então ele falou para Ana: Ana, Ana, vai em paz, vai embora em paz, porque Deus ouviu a sua oração. Isso aí. E Deus promete ouvir as orações. Deus, Ele ouve as nossas orações, mas Ele responde de acordo com a vontade dEle. Nós oramos, Deus ouve, mas ele responde, e ele responde de 3 maneiras. Vocês sabiam? Deus responde com sim, eu vou dar aquilo que o meu filho está pedindo. E ele responde com não, eu não vou dar aquilo que ele está pedindo porque aquilo lá não vai fazer bem para ele. 3, espere. Tem coisas que pedimos para Deus
que Ele nos dá, porque Ele sabe o que é melhor. Tem coisas que pedimos para Deus que Ele fala, não, 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 não. Eu não vou dar porque não vai fazer bem para você. 3. Tem coisas que pedimos para Deus que Ele fala, espere. Espere mais um pouco que agora não está no momento. Então Deus responde as nossas orações dessas 3 maneiras, com sim, com não e com espere. Porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que Deus tem para nós é bom. Então, quando Deus responder a sua oração com sim, agradeça. Quando Deus responder a sua oração com não, também agradeça. Porque Deus sabe que se Ele te der aquilo que você tanto está pedindo, você de alguma maneira ou vai se afastar dele ou vai acabar se machucando. E quando Deus falar, espere, agradeça, porque o tempo de Deus é melhor que o nosso tempo. Combinado? Ana, depois que ela ouviu as palavras do sacerdote ali, ela foi embora alegre. Ela foi embora feliz. Ela foi embora diferente de como ela entrou naquele templo. Ela entrou triste, amargurada, mas ela saiu de lá com o coração em paz, saiu de lá alegre, porque ela sabia que Deus ia fazer o melhor para ela. E a família voltou para casa. E vocês querem saber? Será que Deus respondeu a oração de Ana? Será que Deus deu para Ana um filho? Deus respondeu a oração de Ana. Quando Ana chegou em casa, Deus se lembrou da oração de Ana. Todas as nossas orações, Deus se lembra. Tudo que pedimos para Deus, Ele se lembra. E no momento certo, na hora certa, Ele responde a nossa oração. E Deus respondeu a oração de Ana. E Ana teve um filho. E sabem como foi o nome do filho de Ana? Samuel! Muitos de vocês já ouviram a história de Samuel. E o Senhor deu para Ana um filho. Deus realizou o sonho de Ana de ser mãe. E Ana pôde pegar Samuel nos braços. Ana pôde sentir Samuel chutando dentro da sua barriga. Deus ouve as nossas orações. E Ele responde às nossas orações conforme a vontade dEle. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Confie sempre em Deus, que Ele sabe o que é melhor para vocês. Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes pedimos algo para Deus e Deus não nos dá. Agradeça quando Deus não te der algo que você pediu em oração. É porque Ele tem coisas maiores. É porque Ele tem coisas mais maravilhosas para vocês. E eu quero deixar aqui o versículo que nós vamos memorizar, que está lá em Jeremias 33:3. Fale comigo e contarei a você coisas grandes e maravilhosas que você não conhece. Esse é o nosso Deus. Ele está pronto a nos ouvir. Ele está com os seus ouvidos atentos a cada oração que fazemos a Ele. Nós só precisamos esperar o tempo dele de realizar, de mostrar as coisas maravilhosas que Ele tem para cada um de nós. Quando Deus falar espere, vamos esperar confiando e se alegrando que Ele tem o melhor para cada um de nós. Como diz a sua palavra, fale comigo e contarei a você coisas grandes e maravilhosas que você não conhece. Então este é o nosso versículo para estarmos memorizando. E confie sempre em Deus. Conta para Deus tudo em oração. Fala para Deus
tudo que passa na cabeça de vocês, no coração de vocês. Mesmo que às vezes você não consiga falar em palavras, assim como Ana. Ana não conseguiu falar em palavras para Deus o que ela estava sentindo. Mas ela mesmo com seus joelhos dobrados, ela orou com o coração e Deus ouviu. Deus ouve cada pensamento nosso. Deus ouve cada sentimento, tudo que está aqui dentro do nosso coração. A gente só precisa ser sincero com Deus. Se você não está bem, fala para Deus: Deus, eu não estou bem. Eu preciso que o Senhor me ajude. Se você está feliz, conta para Deus também. Deus, eu estou muito, muito feliz. Se você tem algo que você não consegue resolver, a prova na escola está muito difícil, fala com Deus. Deus, me ajuda a entender a matéria, me ajuda a guardar a matéria na minha cabecinha. Se você não consegue muitas vezes obedecer o papai e a mamãe, fala com Deus. Deus vai te ajudar, mas seja sincero com Deus. Fala: Deus, está difícil obedecer a mamãe e o papai? Eu ouço o que eles falam, mas eu não consigo obedecer. Pede ajuda para o Espírito Santo que ele vai ajudar. Deus está pronto a te responder. Só precisa orar. Só precisa falar: Papai do céu, me ajuda. Combinado? Tudo que vocês sentirem, fala tudo para Deus. Conta tudo para Deus. Que no momento certo, Ele vai responder vocês. Ele vai dar o que vocês estão pedindo. Então, essa semana, eu quero pedir uma coisa para vocês. Marca no caderninho, no meio da sua Bíblia, pedidos de oração. Se você precisa que um amiguinho aceite Jesus, escreve o nome dele lá, fala: Senhor Jesus, salva o meu amiguinho. Se você conhece alguém que está doente, escreve o nome dela lá. E toda vez que você for orar, fala: Papai do céu, cura essa pessoa. Ela está doente, ela precisa de cura. Ou pode ser, se o papai, com a mamãe estão procurando um emprego, ou alguém que vocês conhecem, põe o nome lá, fala: Papai do céu, essa pessoa precisa de um emprego. Dá um emprego para ela. Que Deus ouve. E Deus responde as nossas orações conforme a vontade dele. Combinado? Um beijo no coração de vocês e eu espero as respostas lá no grupo, tá? Fiquem com Deus e até sábado que vem. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31.